Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Jesus nos abençoe. Graças a Deus, mais um momento de estarmos aqui, recolhidos no fé, amor e caridade, para as reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vamos ler nossa mensagem. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz será convosco. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Tranquilizemos os nossos corações, asserenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de sentirmos a presença amiga dos mentores desta casa de amor, que nos envolvem com tanto carinho. E aqui reunidos, almas amigas, almas queridas, encarnadas e desencarnadas, voltemos o nosso pensamento à manjedoura, buscando o Cristo de Deus, que trouxe a mensagem de amor aos nossos corações, e como bússola para a nossa evolução e felicidade, porque fomos criados para a felicidade. Jesus nos deu o exemplo e disse que onde houvesse mais de um reunido em seu nome, Ele estaria presente e que não nos deixaria até o final dos tempos. Graças te damos, Senhor, pela presença amiga e pelo amparo infindo, porque ainda somos teimosos e erramos bastante. Mas nesta noite, nós te pedimos inspirar o nosso irmão Vinícius e auxiliar a todos nós que aqui estamos, a fim de fortalecermos a nossa fé, para lá fora, na luta do dia a dia, vencermos as nossas fraquezas e melhorarmos-nos a cada instante, para sempre. Que assim seja, graças a Deus. O Vinícius fazia tempo que não vinha, né? Que bom que veio. Trabalhador lá do Centro Espírita Emmanuel, em Votuporanga. Então vamos vibrar amor, vamos entrar na mesma sintonia e que Jesus nos abençoe. Fica à vontade. Obrigado. Até meia-noite, meia-noite e um, você para. Deixa eu... Não precisa? Eu falo para atingir eles. Ah, tá, então. Prezados amigos, irmãos, trabalhadores, dirigindo a voz com extremo respeito aos senhores, às senhoras, também falando aos ouvidos dos mais jovens, sempre presentes aqui nesta casa, e também dirigindo as palavras a todos os irmãos que se acham aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo esta casa tradicional na cidade de Estrela do Oeste, a fim de que, meus irmãos, todos nós
estas 3 dezenas aproximadamente de nós outros encarnados, e também a massa quase sempre mais numerosa de desencarnados, que se aproximam da luz que se faz reinante neste recinto, que todos possamos absorver, possamos nos nutrir das palavras, dos ensinamentos, das sentenças que serão rememoradas aqui nesta tribuna, nesta noite. Que Jesus possa abençoar cada um de nós, enviando as suas equipes espirituais preparadas, ungidas, os trabalhadores da luz, para ajudar cada um no entendimento de tudo aquilo que for defendido aqui hoje, que possamos depois, meus irmãos, levarmos estes conceitos no bojo da alma, nas salas do coração, e assim podermos aplicarmos, vivermos na essência, na integralidade, tudo aquilo que aprendemos na religião que abraçamos. Esta religião espírita que nos orienta, que nos abraça, a fim de que possamos errar menos e acertar mais no decurso da vida. De minha parte, só resto agradecer mais uma vez o empenho dos dirigentes da casa, o convite emoldurado com singeleza e alegria, na qual aderimos ao convite, e aqui nos achamos mais uma vez defronte esta assembleia de irmãos muito interessados pelo Espiritismo, pelos princípios religiosos que estão dentro da alma de cada um que aqui frequenta esta casa de Deus. E, portanto, quero dizer de que quando nós presenteamos alguém com uma caixa de bombons, podemos ali colocar um laço nesta caixa de chocolates. Quando a criança feminina começa a crescer e os cabelos começam a ficar mais longos, como enfeite colocamos ali um laço em seus cabelos. Quando nós temos a alegria e podemos comprar um carro 0 quilômetro em uma concessionária, tem-se a ideia, através do vendedor, de colocar ali um laço bem grande, para que depois possamos deflagrar, possamos abrir, descerrar aquele laço num gesto de conquista, pois aquele veículo será o motivo de muitas alegrias em nossa vida. E para a amizade também nós elegemos o laço de uma forma poética, bela. Nós falamos os laços de amizade. Então eu sinto que todas as vezes que eu me desloco de Votuporanga e adentro a este centro, eu sinto que os laços de amizade, eles são mais apertados, eles estão mais ajustados, porque vir até aqui a casa, assumir a tribuna de frente a uma assembleia, muitas vezes é um ato de amor do palestrante, um ato de coragem, para que todos nós possamos nos embebedar, nos alimentar desses ensinos do Mestre Jesus, que virão certamente ao encontro das nossas almas, ao encontro de nossas indagações mais íntimas, virão ao encontro de nossas necessidades. Portanto, uma palestra tal qual esta, o compartilhamento de informações trazidas pelo palestrante da hora oportuna, faz com que nós nos aproximemos cada vez mais, e o laço de amizade está aí estabelecido, porque somos irmãos, todos na essência. O princípio da fraternidade está sendo exercitado entre nós nestes instantes. Por isso, sempre no início da palestra, nós elevamos os pensamentos até as alturas, numa prece preparatória,
onde a equipe espiritual arremata ali os fluidos específicos, canalizados, direcionados a cada um, pois todos nós somos irmãos. Em linhas gerais, estamos praticamente no mesmo estágio evolutivo, mas todos nós somos almas diferentes. No campo do acesso, no campo de conquistas, no campo de virtudes, experiências já vividas, cada um é um ser diferente, mas somos amados por Deus da mesma intensidade. A filosofia clássica, meus irmãos, elegeu algumas perguntas onde nós podemos mergulhar nesta filosofia na ânsia de um encontro de respostas para estas perguntas que na essência são muito simples. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? As religiões se esforçam para encontrar uma resposta adequada. De onde será que eu vim? Quais eram os sítios espirituais que outrora eu estava vivendo, estagiando? Quais foram os mundos que a vida me conduziu para experiências? Por que será que estou aqui agora, neste tempo, neste planeta, neste corpo, nesta família, nesta cidade, neste centro espírita? E para onde vou depois? Depois de toda essa saga, esta trajetória, para onde a minha alma alçará voos, singrará novos voos, para onde a vida, para onde Deus vai conduzir a minha alma? Portanto, estas três perguntas, elas vão permeando as religiões, para que mediante os estudos, o nosso debruçar nos livros, mediante as conversas de café, os arraiais espíritas, os simpósios, as palestras, nós possamos chegar a uma resposta adequada, nos situando na vida e no tempo. Mas vamos trazer aqui uma outra pergunta da filosofia clássica: quem sou eu? Ou, no âmbito coletivo, quem somos nós? E encontramos uma resposta interessante, uma resposta simples, mas que nos remete a reflexões. Nós somos o resultado do amor de Deus. Ou seja, iniciamos a palestra trazendo aqui uma notícia muito luminosa, porque é a garantia de que nós não viemos das trevas. Pode ser que passamos por períodos difíceis há algum tempo, outrora, mas originalmente nós não viemos de regiões sombrias, trevosas. Nós não viemos da maldade, nós não viemos do chamado nada, nós viemos de uma fonte amorosa, nós viemos de um Pai magnânimo, que muito nos ama, viemos do sentimento máximo, o sentimento mais caro, porque aquele que muito possui esta moeda no campo do coração é muito rico para com o plano celeste. Este é o verdadeiro rico, porque detém um montante de amor no campo da sua alma, nas praias do coração. Então é a grande notícia para iniciarmos a palestra, adentrando em reflexões mais severas, de quem somos nós, para nos situarmos na vida,
Porque quando abater, quando chegar aquela dificuldade mais acerba, mais dura, nós podemos olhar em derredor e entendermos que a vida está pulsando e raiando por todos os lados, porque tudo que olhamos, tudo que observamos, toda a vida de um ser humano ou até de um animal, de um vegetal, foi proveniente de Deus, da inteligência do Pai magnânimo. E começamos a perceber que nós somos criados também para amar, porque quando Deus nos criou, Ele não simplesmente criou e nos lançou à vida, desguarnecidos, à deriva. Quando Deus nos criou, quando poeticamente falando Ele deu o sopro vivificante e partimos para a vida, Deus colocou na nossa alma, inoculou ali um raio de amor, um facho de amor, colocou em nossa alma, e caberá a nós crescermos, fermentarmos este amor no decorrer da vida. Portanto, nós somos um sonho de Deus, um projeto do Pai, e este projeto foi elaborado para que dê certo, para que obtenha sucesso, para que seja um projeto vencedor. Deus não criou absolutamente nenhum de nós para o descaminho, para a derrota. Fomos criados, muito pelo contrário, para vencermos os obstáculos que hoje estão aí, para um dia nós então viermos a experimentar uma felicidade sem manchas e sem lindes, ou seja, sem fronteiras para a alma. Iremos nos deliciar, iremos fruir uma felicidade tamanha que todos os erros do passado, os chamados pecados, eles irão apagar, irão se diluir, porque estaremos vivendo no legítimo e iluminado amor, o amor sublime proposto pelo Mestre Jesus. Certa vez um repórter, jovem ainda, perguntou a Chico Xavier: Chico, o que você acha do antagonismo do amor? Ou seja, o contrário do amor, que é o ódio. E o repórter aguardava uma resposta longa de Chico. Mas são nesses instantes que estas almas sábias, evoluídas, nos surpreendem, respondendo com pouco, falando pouco, mas ocorre uma invasão de filosofias em nossa alma. Consegue satisfazer a uma pergunta falando pouco. E Chico então responde: para mim, meu irmão, o ódio não existe. Ora, Chico já começa a remexer a mente do repórter. Mas como assim? Muitas das vezes é o que mais observamos no nosso mundo terrestre. Mas Chico lança essa provocação: para mim o ódio não existe, porque tudo fala de amor. Há vários poemas na literatura espírita que traça esse paralelo. Tudo fala de amor. Tem um poema intitulado Tudo, onde os espíritos amigos nos trazem de forma poética e bela.
Então Chico diz: para mim o ódio não existe. Tudo fala de amor. Observemos a natureza, a fauna, a flora, a sincronia, a harmonia deste mundo. A natureza é harmônica, tem períodos, o sol tem seus horários. Observando o nosso planeta de outros mundos, enxerga-se aqui um ponto de luz. Ora, estamos morando numa estrela, disse Chico. Deus criou uma estrela, preparou uma estrela para morarmos. Os apaixonados, os enamorados, aquele moço que encontra a sua metade, aquela viva alma, quando sorri, quando os olhos brilham, os seus cabelos, o corpo juvenil, escultural, e a jovem olha para aquele moço também e se apaixona repentinamente, porque é um rapaz belo, tem uma boa vestimenta, tem postura, um sorriso franco, aberto, uma cabeleira basta. Ocorre a paixão repentina naquele instante. E Deus, então, que é o nosso Pai Criador, que permite o amor permear entre nós, na formação de uma família, de um casal, tudo falará de amor, mediante as concessões do nosso Pai Celestial. Então Chico ia desbordando sobre este tema, dizendo que o ódio não existe. O que existe é que às vezes este amor que nós temos, ele adoece, ele vacila, ele fraqueja. E este jovem, este rapaz, na ânsia da conquista, ele pode dizer: se eu pudesse, eu te daria o mundo todo, eu te daria uma estrela. É o motivo de argumentação dos apaixonados. Eu te daria a lua, o prateado da lua, os cometas. Ele está abrasivo, enlouquecido pela garota e ela vice-versa. Então, nós moramos nesta estrela tão sonhada pelos apaixonados. Já estamos vivendo, já estamos na eternidade. Muito se fala sobre eternidade, mas nós já estamos na eternidade, meus irmãos. Por isso, o retrospecto de palestras aqui nesta tribuna, a recorrência na fala dos palestrantes, é que amemos uns aos outros, é que possamos fazer caridade, que possamos nos reformar intimamente, hoje mesmo. Não deixar para o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence e pode ser que as oportunidades não se façam tão fartas assim, igual está sendo hoje. Quem imaginava este período pandêmico que passamos? Pela primeira vez, muitas casas espíritas fecharam suas portas físicas mesmo, devido à orientação das autoridades. Não tivemos encontros tais quais este hoje. Quem imaginava uma situação dessa? Tivemos que orar em casa, fazer nossas leituras em casa, ver o vídeo, as palestras em vídeo. Não tivemos mais este calor humano, este olho a olho. A palestra que é realizada em loco é muito interessante, são energias, são fluidos diferentes que permeiam entre nós. Portanto, façamos hoje o que podemos realizar hoje. E depois o repórter continua para Chico Xavier: mas Chico, e se você tivesse autoridade para colocar uma frase no portal de entrada de cada cidade da Terra? Esses portais
ora de madeira, de concreto, de granito, de mármore, de ferro. Aqui em Estrela do Oeste tem o portal de entrada, muito belo. Depois que passamos a escultura do Cristo Redentor, nós passamos debaixo do portal ali de entrada. Uma estrutura arquitetônica muito interessante, convidando, desejando bênçãos àqueles que entram nesta cidade. E aí, Chico, qual é a frase que você colocaria? E Chico então responde: meu filho, se eu tivesse esta autoridade, certamente seria a frase inesquecível do nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E portanto, meus irmãos, é Cristo que aceitou, sentindo a doce influência da vontade de Deus, do pensamento de Deus. Ele então assumiu a governança deste planeta e ele aceitou este trabalho de supervisão, de amparo a cada um de nós, por uma razão: porque ele ama muito a humanidade. Cada um de nós que está aqui tem uma fração de amor de Cristo, que ronda, que passeia, que caminha junto de nós, constantemente. E quando efetuamos caridade uns para com os outros, no exercício da fraternidade, estamos agradando. Será que seria o verbo correto? Mais adequado? Estaríamos agradando o Mestre Jesus, porque ele disse: quando fizeste a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Me sinto em regozijo, em uma outra atmosfera, porque a caridade está sendo feita, exercitada entre vós. Quando fizeste o bem a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Imaginemos nós quantas bênçãos, quantas vibrações são derramadas quando nós acertamos no caminho da vida. Quando nós, movidos de misericórdia e de ânimo no bojo da alma, porque o cristão é alegre, o cristão é convicto. Quando nós estampamos um selo em nosso peito escrito cristão, a partir daí não há motivos para o desânimo, para a languidez, a tristeza. O cristão é vívido, é vivaz, alegre, ele é convicto, ele sabe que a vida continua. Então, nessa convicção, nesta alegria, ele então sente que tem energias, ele tem vigor, tem inteligência, capacidade, talvez um pouco de recurso, um pouco de dinheiro. Então ele decide a trabalhar na distribuição de cestas básicas. A outra criatura já sente uma inclinação diferente, gosta de reunir pães em uma sacola e fazer entrega de pães. Outros gostam de reunir roupas em desuso, calçados e móveis também em desuso. Coloca ali numa carretinha, na caçamba de uma caminhonete, numa perua Kombi, e sai a distribuição para aquele que necessita. Outros já preferem remexer o caldeirão de sopa, preparando a sopa quente. Outros já preferem um trabalho mais introspectivo, íntimo. Então ele percebe que pode atuar no campo do passe magnético, curativo e refrigerante. Ele refrigera a criatura acamada com o seu passe, ele impõe as suas mãos, ora para Deus e recebe ali uma intuição,
um eflúvio proveniente do alto, e é canalizado pelo seu corpo somático, e ele então retransmite aquele material, e aquilo ajuda a criatura, dissipa densas moléstias, vibrações mais pesadas, são afastadas, diluídas com o seu passe. Outros preferem a visitação a doentes acamados e terminais. Ele vai simplesmente fazer uma visita, a sua presença já é um evangelho, a sua presença já é um passe. Porque ele vai com tanto amor, com tanta misericórdia, que a sua presença funciona como um passe. E os Espíritos enxergam com muitos bons olhos todas as nossas manifestações de amor, porque a vida doará em contrapartida, em resposta às nossas atividades do bem, nos doará também em amor. E encontramos na literatura espírita, referente às visitações a doentes, que muitas vezes nós temos muito vigor, muita prontidão, muita energia para empregar em 4 ou 5 noites no carnaval. Mas temos enormes dificuldades de permanecer ao menos 30 minutos ao pé do leito de um doente. Então é por essas e outras que os Espíritos vão nos ajudando com filosofias, com entendimentos e com ensinos. E Jesus então, meus irmãos, neste trabalho de governança da terra, Ele está aqui pelo motivo do amor. Então parece que Jesus empunha um caniço de bambu, e na ponta desse mastro ele afevelou uma bandeira, e está escrito: amor à humanidade. Uma bandeira branca, e ele desfralda esta bandeira, vai desfraldando com fragor, com vontade. Está escrito lá: amor à humanidade. Porque é a criatura que mais torce por nós. Tem a nossa família consanguínea também, o papai e a mamãe, que dedica aquele amor paternal e maternal, que transborda, que arrebata. O pai e a mãe não sabem de onde vem esta força. É um amor que vem a lures, que vem de longe, não se sabe de onde, mas ele sente. É porque é uma fração proveniente da fonte paterna sublime de Deus. Deus dá esse gostinho a nós de sermos pais, ou mães, ou tutores de uma criança. Por mais rebelde, por mais atabalhoada, por mais difícil esta criança, nós estamos ali, no fundo, ela é nossa. Todos somos filhos de Deus, mas vai falar isso para um pai e uma mãe: não, o filho é meu. E Cristo, então, está nessa torcida por nós, assim como um torcedor fanático, ele vai ao estádio, ele faz a aquisição do seu ingresso, adentra as arquibancadas, ele veste a camisa do seu time, ele entoa hinos, ele canta, ele se esbraveja também quando o time não vai bem. Ele ergue a sua bandeira e desfralda a bandeira colorida com o escudo do seu time. Ele torce para que aquele time vença. Aquele time representa o seu coração, representa os seus anseios. E para nós? Quem que torce para nós? O time lá tem milhões de torcedores,
Muitos até pagam a mensalidade. Mas e para nós? Quem está torcendo? O maior torcedor é Jesus Cristo. Todas as vezes que acertamos, Ele comemora, vibra. E também os espíritos amigos, na qual nós já fizemos laços de amizade no decorrer do tempo, aquele ente querido que já partiu para o mundo maior e que já se equilibrou naquelas paragens, eles podem vir a nos visitar, porque eles também têm saudades. E o estoque de misericórdia e de complacência do mundo maior é gigantesco. Eles não vão deixar nós outros nessa saudade arrebatadora. Haverá permissões de visitas. E quando estes visitantes amados vêm nos visitar e nos encontram em trabalho, e nos enxerga organizados de forma educada, silenciosa, bem vestida, num banco de madeira dentro do centro espírita, buscando Deus, buscando informações novas, buscando orientações de Emmanuel, André Luiz, estas almas se felicitam, se sentem jubilosas. Como esta alma tão cara para mim está me fazendo bem, está fazendo caridade, está dentro de um centro espírita, está dentro de uma igreja evangélica, por que não? O Espiritismo não é o detentor da verdade. Todas as religiões, Chico Xavier nos ensinou a respeitá-las, porque são universidades, são asilos, são pontos de acolhimento, e ali tem espíritos dedicados, trabalhando por ordem de Jesus. Então a alma observa aquela criatura, olha, está na igreja, ela ouve o sermão do sacerdote, e ela segue o sermão do sacerdote, quando fala do Novo Testamento, dos ensinamentos do Evangelho, aquele pastor que prega com veemência, que arrebata a criatura, para que ela possa se emendar, ou voltar ao caminho do amor, que ela saiu, e se entregou à maldade, à desonestidade. Então a criatura adentra uma igreja e é arrebatada. Então estas almas que nos observam na religião, que nos observam visitando doentes, fazendo caridade material, perdoando o próximo, desafivelando das costas mochilas pesadas de pedras, que simbolizamos a mágoa. Quando nós alijamos a mágoa de nós iremos caminhar com mais leveza. Quando assim nos portamos, nós estamos contribuindo para os entes queridos que já partiram, para que eles possam estar mais asserenados e reorganizarem-se, traçar um novo plano no mundo maior. Eles amealharão libertação, estarão mais libertos, porque sentem que não precisam ficar preocupados conosco que estamos aqui, porque estamos bem. E a mágoa é um grande obstáculo para caminharmos avante, porque quando represamos a mágoa, quando afivelamos as costas essa mochila de pedras, nós pensamos assim:
eu tenho forças, eu conseguirei caminhar com isto. E nós caminhamos sim, com a mágoa no coração, somos fortes, mas de repente, ao longo da caminhada, esta mochila pesada começa a incomodar. Aí começamos a perceber que é um sobrepeso inútil a mágoa aninhada no coração. Então começamos a refletir melhor. E vamos então eliminando, vamos rasgando as amarras desta mochila e deixando para o caminho. E a partir daí, nós iremos caminhar bem mais leves, entendendo que todos nós somos passíveis de quedas, de erros. A turba enlouquecida trouxe a mulher em erro e disse: mestre, o que fazer? E ele, tranquilo, escrevendo na areia, e a turba esperando de Jesus uma manifestação. O que fazer? Esta criatura, ela está em erro grave perante a lei. A lei manda apedrejar. E Jesus então: olha, meus irmãos, todos são livres. Deus criou cada um de nós livres para fazer nossas escolhas. Há muita beleza na liberdade. É tão importante a liberdade que é uma das leis de Deus. Cada um pode ficar à vontade para fazer o que quiser, mas aquele dentre vós que perceber que nunca pecou, que nunca errou, que nunca tropeçou, que nunca dilapidou ninguém, prejudicou a ninguém, que fique à vontade para desferir as suas pedradas. Jesus não se apavorou. Jesus apenas chamou cada um à consciência, a fazer um olhar interior para dentro de si, para uma reflexão de que todos nós estamos encaminhada, ombreando dificuldades, caminhando ombro a ombro. A humanidade é uma grande massa de espíritos que caminham lado a lado, uns mais na vanguarda, mais à frente, e outros mais à retaguarda. Alguns com algumas conquistas a mais no campo da virtude e outros com problemas no campo do degredo moral, com dificuldades na moral. Mas todos estamos caminhando juntos. Por isso o apelo da caridade, o apelo da ajuda, da atenção, ouvirmos o próximo, oferecermos um tom conselheiral. Olha, eu ouvi no centro que funciona assim a vida. Temos que ter mais paciência. Precisamos nos agarrar à esperança de dias melhores. Precisamos nos sintonizar mais com o alto, mergulhando nos rios da prece. Então nós vamos cada um lado a lado, ombro a ombro, seguindo nesta vereda de amor, nesta vereda de trabalho, e muita luz conseguiremos em nossas estradas, meus irmãos. Portanto, a reflexão noturna a respeito de sentimentos tão valorosos, onde aqui nós podemos colocar em destaque nesta tribuna o Evangelho do Mestre, que fala de amor, que fala de reforma, que fala de trabalho, e certamente com a frequência a esta casa, com o nosso trabalho, nós iremos triunfar e sairemos deste mundo para uma outra localidade preparada por Deus, onde iremos reencontrar amigos e entes queridos e traçarmos uma nova rota de trabalho. Sempre, sempre avante rumo à evolução, rumo à nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe.
Muita paz.